E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje no canal Artemate a gente vai falar mais um pouco sobre flexão. Eu já tenho alguns exercícios sobre esse mesmo assunto no canal, tá certo? Mas eu vou resolver hoje mais um exercício que foi uma pessoa que pediu pra mim, tá? Se vocês tiverem algumas sugestões de exercício, peço que vocês enviem um e-mail ou bote no comentário que eu posso resolver também, tá? Então eu vou ler o que o exercício pede. Ele é um exercício de flexão, tá? E o exercício diz o seguinte: ele pede para calcular o centro de gravidade e os momentos de inércia e também pede para calcular a tensão máxima da seção transversal da viga, tá? Um exercício de flexão desse estilo, o primeiro passo que a gente tem que fazer é montar os diagramas dele, tá? A gente vai ter que fazer o somatório aqui das forças em x e em y, fazer os cortes, certo? E a gente vai ter que montar os diagramas para saber aonde o momento vai ser máximo, tá? A gente vai ter que descobrir no diagrama um momento máximo. E esse momento máximo é o momento que a gente vai usar na nossa fórmula da tensão. Eu vou botar aqui a fórmula da tensão. Então vamos lá. A tensão é igual ao momento máximo, certo? Que é o momento que a gente vai descobrir com corte, vezes o C, que é o C que eu já tinha explicado no nosso outro vídeo, que é o ponto meio até o ponto máximo, certo? Do nosso corte, e dividido pelo momento de inércia. Tá? Eu vou comentar ainda um pouquinho mais desse C, mas o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser construir os diagramas dessa viga aqui, tá? Então eu vou botar um pouquinho para baixo. Então vamos começar. A gente vai começar fazendo o somatório das forças em Y e depois o somatório dos momentos, certo? A gente não pode esquecer que a gente tem que concentrar essa carga distribuída no meio da nossa viga. Então vamos lá, eu vou ter 30 vezes 5,5, 165, concentrado no meio, vamos botar que seja mais ou menos aqui. Vou concentrar uma carga de 165, certo? Então eu vou ter uma carga ali concentrada de 165 a uma distância 2,75, certo? Essa distância é a distância do meio da nossa viga que eu concentrei a carga distribuída. Então vamos começar. O somatório das forças em Y tem que ser igual a zero, certo? O que eu vou ter em Y? Eu vou ter uma reação no meu apoio VA, certo? E vou ter uma reação no meu apoio também VB, tá? Então eu vou ter VA mais VB, certo? Vou ter menos 165, que é a minha carga distribuída concentrada, menos 15, que já era uma carga do próprio exercício, certo? Então eu vou ter que VA mais VB, somando esses dois e passando para o outro lado, vai ser igual a 180 kN. Certo? O segundo passo é fazer o somatório dos momentos no apoio A. Por que a gente vai fazer no apoio A? Porque ele tem o maior número de reações. Nesse caso, eu também vou ter uma força aqui HA, certo? Mas ela nem vai aparecer porque eu não tenho nenhuma outra força em HA. Então, HA vai ser zero, vai ser nulo. Então, vamos lá. Somatório dos momentos no apoio A tem que ser igual a zero. O que eu vou ter no meu apoio A? O somatório dos momentos em A. A minha primeira força vai ser a da minha carga distribuída, que é 165 vezes o braço, que é 2,75. Tudo que está girando no sentido horário, para mim, vai ser positivo, certo? Se você botar ao contrário, não tem problema. Se você quiser dizer que está girando no sentido horário e tiver negativo, não vai ter problema, vai dar os mesmos resultados. Então, tudo que está girando no sentido horário, para mim, é positivo. Eu vou ter a minha força de 165 vezes
o braço, que é 2,75, certo? Mais 15, que vai ser essa minha força aqui de 15, vezes o meu braço, que é 3 metros, certo? Agora eu vou ter menos VB. A gente pode perceber que o VB ele vai fazer a minha viga girar em sentido contrário das minhas duas forças, certo? Então, menos VB vezes 5,5, isso vai ser igual a zero, tá? Fazendo essa continha, eu vou multiplicar 165 por 2,75 e depois eu vou somar com 15 vezes 3, vou isolar o meu VB e vou dividir por 5,5, certo? Eu vou ter que o meu VB ele vai valer 90,68 kN. Eu não vou fazer essas multiplicações aqui simples, porque se eu parar para fazer tudo com vocês passo a passo, o vídeo vai ficar muito longo e vai ficar muito cansativo também para vocês, tá? Pegando esse valor de VB aqui e substituindo, eu vou ter o valor do meu VA, tá? Eu vou tirar que o meu valor VA ele vai ser igual a 89,31 kN. Tá certo? Então, aqui a gente já descobriu o valor de VA e já descobrimos o valor de VB. Tá? O próximo passo vai ser a gente fazer os cortes na minha viga. Tá? A minha viga, nesse caso, eu vou ter que fazer 2 cortes. Mas por que eu vou ter que fazer 2 cortes? Porque eu tenho uma força concentrada. Então, essa força vai fazer com que eu tenha que fazer 2 cortes. Caso eu não tivesse essa força, eu tivesse apenas a carga distribuída, eu iria fazer apenas um corte no meio, certo? Então, por causa da força, vamos fazer 2 cortes. Uma antes da força e uma depois dessa força. Então, vou fazer um corte aqui, corte S1, certo? E vou fazer um corte S2, tá? Eu vou pegar esse pedaço e vou trazer pronto ali embaixo pra gente. Tá certo. Agora que eu trouxe o meu primeiro corte aqui para baixo, eu já substituí o meu apoio VA pela força que eu achei, certo? O meu primeiro corte varia X, certo? Ele vai variar de onde? Vamos pegar aqui de novo. Eu fiz o corte da força até o meu apoio. Esse pedaço é 3 metros. Então, o meu X ele vai variar de 0 até 3 metros. Eu já tenho também um vídeo no canal que fala sobre diagramas. Eu construo os diagramas passo a passo, é só vocês dar uma olhadinha lá, que também vai ter uma coisa bem legal lá. Tá. Aqui na ponta vai aparecer as minhas forças, certo? Eu vou botar todas em sentido positivo, onde a cortante é para baixo, a normal é normal a barra, e o momento ele gira em sentido anti-horário. A gente tem que tomar bastante cuidado com essas direções, porque elas são de extrema importância, tá certo? Tá. O próximo passo que eu tenho que lembrar vocês é que assim, ó, quando a gente faz um corte aqui nessa estrutura, eu tenho que pegar minha carga distribuída. Eu não posso pegar minha força concentrada direto, certo? Eu tenho que fazer um corte e descer a minha carga distribuída, que nem eu fiz aqui, tá? Então tá. O próximo passo agora é a gente concentrar essa carga. Eu vou fazer a base vezes a altura. Eu vou ter uma força concentrada aqui no meio de 30x. Certo? Força concentrada de 30x. Essa força vai estar a uma distância de x sobre 2. Que esse meu total é x, o meio vai ser x sobre 2, tá certo? Agora é simples, é só a gente fazer os somatórios das forças em x e o somatório dos momentos. Então vamos começar. Somatório
das forças, desculpa, o somatório das forças em y é igual a zero. O que eu vou ter em y? A minha força cortante, lembrando que se eu botei a minha força cortante para baixo, porque é o positivo para baixo, certo? Tudo que está para baixo, para mim, vai ser positivo. Então, 30x vai ser positivo e o 89,31 vai ser negativo, certo? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, eu vou ter a cortante para baixo positivo, mais 30x, também positivo, menos 89,31 negativo, certo? E isso vai ser igual a zero. Eu vou ter que a minha força cortante, ela vai ser igual isolando, menos 30x, mais 89,31. Agora, eu vou aplicar o nosso x aqui. O x de 3 e o x de 0, certo? Então, para 0, o que eu vou ter? 30 vezes 0, 0. Vai sobrar o 89,31. 89,31. E para 3, deixa eu ver aqui na calculadora, x para 3 vai ser igual a menos 0,69, tá? Agora a gente vai fazer o somatório dos momentos. É claro, pessoal, que a gente nem precisava estar fazendo o diagrama do esforço cortante, mas como a gente já está montando o diagrama, a gente vai montar de tudo, do cortante e do momento, porque o que vai ser necessário para a gente vai ser apenas o do momento, tá? Então, vamos fazer o somatório dos momentos agora. Somatório dos momentos em S1 é igual a zero. Não esquecendo que a gente vai fazer sempre o somatório dos momentos no corte. Tá? Em relação ao corte, o que vai aparecer? Vai aparecer o momento, que vai ser positivo no sentido anti-horário, certo? Mais 30x vezes x sobre 2, x sobre 2 que vai ser o braço, tá certo? Menos 89,31 vezes x igual a zero, tá? Agora eu vou isolar a minha equação do momento. Deixa eu botar um pouquinho para cima. Eu vou isolar a minha equação do momento. Só um instantinho. Deu. E eu vou ter que o momento, ele vai ser igual, vou cortar aqui o 2 com o 30, tá certo? E vou passar para o outro lado. Menos 15, vou multiplicar o x com x, vezes x ao quadrado, mais 89,31x. Então, aqui eu já achei a minha equação do momento. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz para a cortante, eu vou aplicar os meus pontos. Então, para 0, a gente vai ver que para 0, o meu momento vai ser 0, porque eu tenho 2x, então para x igual a 0, vai ser 0. E para 3. Para 3 eu já tinha feito, eu vou substituir o 3 aqui nessa equaçãozinha e vou achar o valor de 132,93, certo? Esse é o meu valor do momento para o ponto 3. O próximo passo vai ser a gente fazer o corte S2, tá? A gente pode fazer de dois jeitos. A gente pode pegar essa viga inteira até o corte S2, certo? Ou a gente pode pegar apenas esse pedaço.
tá? Tendo que, se a gente pegar apenas esse pedaço, todas as nossas forças cortantes vão ser em sentidos opostos, tá? Eu vou pegar apenas esse pedacinho aqui da ponta, porque fica mais fácil para poder resolver. Eu já vou levar esse pedacinho pronto no outro lado. Agora que eu já puxei o corte S2 para cá, a gente vai fazer o intervalo dele de x, vai variar. Vamos pegar aqui, certo? Aqui agora para mim não vai ser 5,5, vai ser 0, certo? Eu vou fazer do 0 até esse corte, até essa força concentrada. Então, meu x vai variar de 0 até 2,5. Então, vamos lá. O x varia de 0 a 2,5, tá? Aqui que eu falo para vocês que a gente tem que ter uma sacada. Se a gente está pegando o outro lado da nossa viga, a gente tem que prestar muita atenção na hora que for desenhar os cortes. Porque nesse caso, o meu corte, a minha força cortante vai ser para cima, a normal continua perpendicular, e o momento também troca o lado. Certo? A gente pode ver que todas as forças estão ao contrário que eu tenho aqui da outra, ó, desenhada. Ó, a gente vê, ó, que elas vão estar ao contrário dessas forças aqui. Tá certo? Tá. Continuando agora o nosso exercício, a gente vai fazer o somatório das forças em x, em y, e somatório dos momentos. Somatório das forças em y tem que ser igual a 0. O que eu vou ter em y? Ah, desculpa, eu esqueci de concentrar a nossa força, né? Aqui no meio eu vou ter uma força concentrada de 30x a uma distância como o nosso primeiro corte, x sobre 2, certo? Então eu vou ter somatório das forças y, prestando atenção que o v está para cima, certo? Então tudo que está para cima agora vai ser positivo, ele vai inverter, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, tudo que está para cima é positivo, então eu vou ter a cortante, tá? Que é positiva, certo? Menos 30x, que vai ser negativo, mais 90,68, que está para cima e é positivo. Vou isolar minha força cortante e vou ter que 30x menos 90 é o valor dela. Então, esse vai ser a equação da minha força cortante, tá certo? Eu vou aplicar os meus pontos. Então, para 0, quando for 0, eu vou zerar o meu x e vou ter que a minha cortante vai ser menos 90,68. Menos 90,68. Tá certo? Agora, quando o meu x for 2,5, tá? Quando ele for 2,5, eu vou ter... Deixa eu ver, eu já tenho anotado aqui. Tá aqui, ó. Quando ele for 2,5, eu vou ter a minha força cortante igual a menos 15,68, tá? Então, esse vai ser o valor da minha força cortante. Agora, a gente vai fazer o somatório dos momentos. Então, o somatório dos momentos em S2 tem que ser igual a 0. Então, o que eu vou ter em S2? Em S2, eu vou ter tudo que está girando em sentido horário positivo. Então, 30x vezes o braço, que é x sobre 2, certo? Mais o meu próprio momento, né? Certo? Menos 90,68 vezes x. Eu vou isolar o meu momento, certo? Eu vou ter que o momento, ele vai ser igual. Vou cortar aqui os dois e vou passar para o outro lado. Menos
15x², que eu estou multiplicando x por x também, e passando aqui para o outro lado, vai ficar positivo. 90,68x. Vou aplicar para zero, certo? Vai ser igual a zero, porque tem 2x, então cada aqui vai zerar e vai tudo dar igual a zero. E para 2,5, vamos ver quanto é que vai dar. Para 2,5 vai dar 132,93. Certo? Então, eu já achei todos os valores que eu precisava dos meus dois cortes. Agora, eu vou montar um diagrama aqui embaixo, tá? E já vou trazer prontinho. Então, vamos lá. Para a gente começar a montar nosso diagrama, a gente vai pegar os nossos pontos. Primeiro, o nosso primeiro corte, certo? Então, a gente vai ter aqui, no nosso primeiro corte, quando x for igual a zero, que está aqui, ó, eu vou ter 89,31. E quando for 3, menos 0,69. Vai ser uma reta, porque eu tenho ax mais b, que é aqui o meu de primeiro grau, meu x, minha equação. Tá certo? Então, vamos lá. Quando x for 0, eu vou ter aqui 89,31. E quando x for 3, eu vou ter aqui assim um valor negativo de menos 0,69. Como eu falei para vocês, vai ser uma reta, porque o meu x está no primeiro grau, tá? Então, vai ficar algo assim, tá certo? Vamos fazer já para o nosso primeiro trecho do momento. Pegando o primeiro corte do momento, a gente vai ver que para x igual a 0, vai ser 0. E para x igual a 3, 132,93. Lembrando que vai ser uma parábola, tá? Negativa, certo? Então, ela vai ser uma parábola negativa. E é isso aí, uma parábola negativa. Então, vamos lá. Como é negativa, eu iria desenhar embaixo. Lembrando que o diagrama do momento fletor, ele rebate tudo que está negativo, vira positivo, vai para o lado de cima. Tá certo? Então, eu vou ter mais ou menos aqui assim, 132,93. Caso vocês não lembram como que monta esses diagramas, dá uma olhadinha no canal que eu tenho uns vídeos explicando. Tá? E vai ser uma parábola até esse ponto. Então, começa em 0. Vai ser algo assim. Tá certo? Agora, a gente vai pegar o nosso próximo trecho. Do corte S2, eu tenho que a minha cortante em 0, tá aqui, é menos 90. E a minha cortante no ponto 2,5 é menos 15,68. Então, a minha cortante em 0 vai ser aqui. Vai ser mais ou menos, vamos botar aqui assim, menos 90,68. E o 15, mais ou menos aqui assim a gente pode botar. Claro que não está em escala, né? Mas é só para vocês poderem visualizar. 15,68, mais ou menos nesse ponto. Certo? Então, o nosso diagrama da força cortante vai ficar mais ou menos assim, tá? Já está pronto daí. Agora a gente vai pegar o outro pedaço do diagrama do momento fletor. A gente percebe aqui no momento fletor que para 0, o nosso x vai ser 0. Então, inicia em 0 e para 2,5 a gente continua exatamente no mesmo ponto que a gente parou. Então, ele simplesmente vai continuar aqui
e vai terminar em zero. É isso aí, certo? Então, o nosso diagrama ele está pronto. Agora, continuando o nosso exercício, a gente, na nossa fórmula, a gente vê que a gente precisa do momento máximo aqui, tá? Olhando aqui para o nosso diagrama, a gente vê que o nosso momento máximo ele vale 132,93. Esse já é o valor do nosso momento máximo, foi a razão pela qual a gente montou nossos diagramas. Então, eu já tenho o meu primeiro dado, que o meu momento máximo ele é igual a 132,93 kN metro, certo? Então, já tenho esse dado. Agora, eu vou fazer o cálculo do momento de inércia da nossa seção, que é o que o nosso exercício pedia para a gente. Essa aqui é a minha seção, certo? Eu vou desenhar ela aqui e vou trazer para a gente poder resolver agora isso. Agora, continuando, o exercício pede para a gente calcular os dois momentos de inércia. A gente percebe que eu troquei aqui de 30, botei 0,3 e aqui eu botei 0,5, porque eu passei esses valores para metro, tá certo? Porque depois que a gente for usar na nossa fórmula, eu sempre uso tudo no SI, que é no Sistema Internacional, para a gente não se confundir depois, tá? Então, vamos calcular o nosso momento de inércia no eixo X. E inércia em X, a fórmula é 1 sobre 12 vezes base vezes altura ao cubo, certo? Então, eu vou ter que 1 sobre 12 vezes a base, que é 0,3, vezes a altura, que é 0,5, ao cubo. Isso vai dar igual a um valor. Agora, a inércia em Y vai ser a mesma fórmula, 1 sobre 12 vezes base vezes altura ao cubo, certo? Agora, o que vai mudar é que, como eu estou calculando em y, a minha base vai ser y. Então, a minha base é 0,5. Então, 1 sobre 12 vezes 0,5 vezes 0,3, que vai ser a minha altura, ao cubo. Tá certo? Fazendo essas continhas, a gente vai ter que o momento de inércia em x vai ser 3,125 vezes 10 a menos 3 metros. E aqui, em y, 1,125 vezes 10 a menos 3 metros. Então, a gente já achou os nossos dois momentos de inércia, que era o que o exercício também pedia, certo? E para terminar, o exercício pede para a gente poder calcular o nosso, a nossa tensão máxima no eixo transversal, que é esse aqui, certo? A gente vai usar essa relação, então a gente vai usar o momento de inércia em x, tá certo? Para a gente poder resolver esse probleminha. Eu tenho aqui um momento máximo de 132,93, certo? Ele vai estar em sentido transversal, aqui. Vou desenhar ele aqui no nosso probleminha. Vou botar o valor dele. Tá certo? Já botei o nosso momento máximo aqui no nosso perfil, tá? Agora, o próximo passo é a gente montar tudo na nossa fórmula. A fórmula da tensão máxima, ela é igual ao momento máximo, que a gente já achou, certo? Vezes C, que a gente ainda não achou, dividido pelo momento de inércia em x. Mas por que eu vou usar o momento de inércia em x? Vou usar em x porque eu sempre uso o momento de inércia que está em direção do meu momento máximo. Então, aqui a gente vê que é o x.
Caso, vamos supor que aqui tivesse para cima, eu iria usar o momento de inércia em y, certo? Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso. Por isso que eu vou usar o momento de inércia em x. Tá. O meu C é a distância entre o ponto do meio, que está aplicado o meu momento, e a direção contrária que ele está aplicado. É assim, ó, se ele está aplicado para a esquerda, eu tenho que pegar essa altura aqui, ó. Certo? Então, é essa altura que vai ser... E quanto equivale essa altura? 0,5 dividido por 2. Então, o meu C ele vai valer 0,25 metros. Certo? O próximo passo é a gente montar tudo nessa nossa fórmula para achar a tensão máxima. Então, a tensão máxima ela é igual ao momento, que é 132,93 kN. Quilo é 10 na 3. Eu vou passar tudo para esse i, que nem eu falei para vocês, tá? Então, kN vezes 0,25, que é o meu C, dividido pelo momento de inércia em x, certo? Que está aqui, 3,125 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Fazendo essa continha na calculadora, a gente vai obter esse valor, onde a gente vai dividir por 10 a sexta para tirar ele em megapascal. Esse valor é em pascal, a gente divide em 10 na sexta para dar em megapascal. Então, o valor da tensão máxima, 10,63 megapascal, certo? Então, essa é a resposta que o exercício pediu para a gente. É isso aí. Eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal e que dê um like se gostou do vídeo. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, também põe nos comentários que eu dou uma olhadinha e eu faço um vídeo sobre o assunto. Tá certo, pessoal? Então a gente fica por aqui e é isso aí. Valeu!